Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, a mais um episódio do nosso podcast do curso Ajuda para a Vida. Me chamo Célio Dantas, sou o diretor do Instituto Penha e é uma bênção, né, uma grande satisfação estar com vocês mais uma vez. Gostaria então de avisar e deixar sempre aquele nosso anúncio importante sobre a importância de vocês preencherem a lista de presença que está na descrição desse vídeo. Eu vou compartilhar com vocês, agora nesse momento aqui, a minha tela, e também gostaria de avisar, né, e comunicá-los que, lembrando que na semana passada, no nosso primeiro encontro, eu falei sobre esse curso que nós vamos trazer alguns convidados especiais para este curso, porque ele é voltado realmente para ajudar as pessoas, ajudar a nós sabemos como lidar, né, com alguns desafios da nossa vida. E nós vamos falar sobre algumas questões emocionais, vamos falar sobre também empregos, sobre educação, e então vários temas que são importantíssimos e relevantes para a nossa vida. E na semana que vem, nós teremos então a presença da doutora Nazaré, que é uma psicóloga muito boa, e ela estará aqui conosco e nós vamos discutir um pouco sobre a saúde mental. Então, vai ser um privilégio podemos ouvir e aprender com a doutora Nazaré e um pouco mais sobre as questões mentais. Então, ok? Então, já coloque aí na sua agenda para participar desse encontro maravilhoso que teremos na próxima semana. Muito bem. Então, hoje nós estamos no nosso segundo encontro. Nós vamos falar sobre prosseguir com fé, que é um assunto extremamente importantíssimo. É, Agora, no Vem Segue, estamos estudando essa semana, na próxima também, o livro de Salmos. E eu gostaria de começar hoje o nosso encontro aqui, nosso debate, com uma escritura que eu gosto bastante, está em Salmos 34, 19, onde nós aprendemos: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Nós sabemos que passamos por grandes desafios nesta mortalidade, nós falamos muito sobre isso na semana passada, que as provações fazem parte dessa vida, elas fazem parte também para que nós possamos progredir. E só que o Senhor ensina aqui nessa escritura que Ele estará sempre conosco e nos livra de todas as aflições. Então, o que essa escritura ensina sobre a, a importância de nos voltarmos ao Senhor, tanto os momentos felizes, os momentos alegres, mas também nesses momentos de aflições, e o Senhor nos fortalecerá, estará conosco. O presidente Nelson ensinou algo importantíssimo. Ele disse: a despeito das perguntas ou dos problemas que vocês tenham, a resposta é encontrada na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Então, não importa o desafio que nós estamos enfrentando, que nós estamos passando, seja emocional, seja um desafio físico, seja a perda de um ente querido, a perda de um emprego, um divórcio, e entre tantos outros, o presidente Nelson foi um profeta de Deus, ensinou que a resposta para esses desafios da vida é sempre encontrada na vida e nos ensinamentos do Salvador Jesus Cristo. Eu gosto também dessa escritura em Mateus 11, 28 ao 30, onde nós aprendemos:
É o Senhor falando: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Olha que interessante. Então, o Senhor nessa escritura tem muitos ensinamentos aqui, e ele faz alguns convites. O primeiro, a escritura já começa no 28, Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu gosto muito dessa escritura porque ela tem convites e também promessas. E aqui o Senhor fala, né? Vinde a mim. E todas aquelas pessoas que se sentem cansadas, que se sentem oprimidas. E ele deixou uma promessa aqui: eu vos aliviarei. Então, todo aquele que procurar o Senhor, que se voltar ao Senhor, mesmo que seja cansado, oprimido, a promessa é que ele nos dará o seu alívio. Depois, tomai sobre vós o meu jugo, outro convite, aprendei de mim. E aí ele também deixa outra promessa, encontrareis descanso para a vossa alma. Então, tomar sobre nós, na verdade, compartilhar, né, o que nós estamos passando, nosso jugo, nosso fardo, ou seja, nossos desafios, nossas tribulações. O Senhor fala para a gente compartilhar, né, com Ele aqui, tomai sobre vós o meu jugo. E ele falou, ele ensina, encontrareis descanso para a vossa alma. E aí ele presta um testemunho aqui no versículo 30, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Olha que interessante. Então, quando de fato nós tomamos sobre nós o jugo do Senhor, quando nós compartilhamos nossos desafios com Ele, nossas dificuldades, Ele diz que isso vai se tornar suave e leve. Que promessa maravilhosa! Ela tem tudo a ver com o que o profeta Nelson, o presidente Nelson, ensinou sobre, não importa qual desafio que nós estejamos passando, mas possa ser encontrada na vida e nos ensinamentos do Salvador Jesus Cristo. Então, não se sinta assim mal, puxa, eu não vou compartilhar o meu fardo com o Senhor, o meu desafio, não quero incomodá-lo. Não, o Senhor faz questão de que nós compartilhemos com Ele. Nós não precisamos passar, né, por nenhum desafio sozinhos. Nós sempre podemos procurar a ajuda do Salvador Jesus Cristo. Muito bem, então vamos prosseguir aqui. Vamos lendo o seguinte slide. Ao se voltar para o Salvador, quando enfrentar obstáculos, você pode desenvolver uma perspectiva de progresso em vez de perfeição. Uma maneira de lidar com os obstáculos é compará-los a uma viagem. Por exemplo, imagine que você está viajando para uma cidade vizinha. No caminho, um pneu fura. Você começa sua viagem do início para consertar o pneu? Não. Você encontra uma maneira de consertá-lo onde está e continua seu caminho. Da mesma forma, ao enfrentar um obstáculo, talvez você pense que todo o seu progresso foi perdido e que precisa começar tudo de novo. Mas isso não é verdade. Você pode encontrar maneiras de corrigir o problema de onde está e seguir em frente. Além disso, os obstáculos podem até mostrar coisas que precisam ser melhoradas. Olha que interessante. Eu gostei muito dessa analogia. Então, quando você sai de casa indo para algum lugar e de repente o pneu do seu carro fura, você não vai voltar para o ponto de partida para trocar o pneu, não é verdade? Não, você vai trocar o pneu a partir daquele momento onde você se encontra, troca o pneu e depois continua a viagem. E então essa analogia ensina que na vida é a mesma coisa. Às vezes é, você vai ter alguns desafios na vida e não significa que tudo aquilo que você já percorreu foi perdido, que tem que começar tudo de novo. Não, você vai recomeçar daquele ponto, pegando já as coisas que você aprendeu e daquele ponto em diante continuar a viagem. E a vida é uma viagem, é uma grande viagem que nós estamos aqui passando.
E, todo tudo que a gente já passou, né, os desafios, eles servem para o nosso aprendizado, nosso progresso e que possamos continuar sempre da onde nós paramos e olhando para frente, né, para continuar essa viagem de uma forma mais corajosa e também com fé. O presidente, na verdade, o elder, Dieter Uchtdorf, ensinou. Há um conceito muito importante aqui. A paciência não é resignação passiva nem é deixar de agir por temor. A paciência significa esperar ativamente e perseverar. Significa permanecer em algo e fazer todo o possível. Trabalhar, esperar e exercer fé. Suportar as dificuldades com coragem, mesmo que os desejos de nosso coração demorem a ser cumpridos. Ter paciência não é apenas suportar, mas suportar bem. Eu acho que um grande exemplo que nós estudamos na semana passada foi Jó. Perdeu suas posses, seu status, perdeu sua saúde e seus filhos. E mesmo assim, ele continuou exercendo muita paciência, muita perseverança e fé no Senhor. E depois nós vimos que com essa atitude, sempre se voltando ao Senhor, nós vimos que ele recebeu depois todas as bênçãos que ele tinha perdido em dobro. Então, quão importante termos como assim como entendemos a importância de colocar o princípio da paciência em prática na nossa vida, da paciência, da perseverança, e no momento certo as coisas vão se ajustar. Eu vou passar agora um vídeo que eu gosto bastante do elder Joseph B. Wortley sobre como nós precisamos, né, encarar de fato os desafios da vida, sempre prosseguindo, sempre olhando para frente com fé. Vamos lá. Deixa eu só ver uma coisinha, vamos ver se eu compartilhei o som. Só um minutinho. Vamos lá. Eu acho que não vai dar para compartilhar o som, então eu vou explicar o que está acontecendo aqui. Nesse vídeo, o elder Joseph B. Wortley ensina sobre não importa o que acontecer conosco, o nome do vídeo é Desfrute. E então ele ensina da importância de nós vivermos o aqui e agora, mesmo nos momentos de desafios, sempre aproveitando a cada momento da nossa vida, mesmo os momentos de desafio. E sempre procurando aprender algo, né, com a experiência que nós vamos ter, mas nunca esquecer de viver a vida, né, mesmo nos momentos de dificuldade. Mas eu vou deixar aqui o nome, em inglês é Come What May and Love It, e em português se chama Não Importa o que acontecer, desfrute. Ok? Fica um vídeo aí para vocês. Aqui nós também aprendemos sobre um outro princípio importantíssimo. Deus não quer que passemos por nossas provações sozinhos. É por meio de outras pessoas que Ele costuma atender às nossas necessidades. Deus colocou e colocará pessoas em nossa vida para nos ajudar e nos apoiar em nossas provações. Podemos encontrar auxílio em familiares e amigos de confiança, líderes da igreja, irmãs ministradoras ou irmãos ministradores, recursos comunitários e ajuda profissional.
Eu sei, e por experiência própria, que é difícil quando nós estamos passando por grandes desafios da vida, é, parece que nós estamos sozinhos. Mas olha o que o manual nos ensina sobre a importância de olharmos sobre possibilidades, e recursos que poderão nos ajudar. E um desses recursos são essas pessoas que foram citadas aqui, familiares e amigos de confiança, né? Quem não tem um amigo, né, ou um familiar de confiança que pode, né, sempre contar? Geralmente, né, as pessoas que têm seus pais vivos, essas pessoas são, de fato, incríveis, né? Por mais, imperfeitos que sejam, é, os nossos pais nos amam mais do que tudo e com certeza estarão dispostos a nos ajudar, né, se nós compartilharmos os nossos desafios com eles. Temos também os amigos, os grandes amigos de confiança, aquelas pessoas que podemos confiar também. Essas pessoas podem nos ajudar. Alguns líderes da igreja, os ministradores, a liderança também. Existem também os recursos comunitários, e também a ajuda profissional. Então, olha quantos recursos nós podemos ter para enfrentar os nossos desafios com fé. Vamos prosseguir. É difícil saber quando devemos ou não buscar a ajuda profissional. As situações a seguir são sinais de alerta que podem indicar a necessidade de ajuda profissional. Então, às vezes, de fato, é difícil nós distinguirmos, puxa, quando que eu preciso de fato de uma ajuda de um profissional, de ajuda de um profissional? Em que ocasião, em que momento? E aqui é, nós teremos algumas dicas. Então vamos lê-las. Você tem sentimentos persistentes, profundos de raiva, tristeza, medo, dor emocional ou desespero? Não importa o que você faça, esses sentimentos permanecem e costumam ser mental e fisicamente debilitantes. Ok? Então, nesse momento, antes de continuar, eu gostaria que você pudesse agora olhar para a sua vida e fazer uma autoanálise sobre se você de fato se encontra em alguma dessas situações. E realmente ponderar, né, se há de fato a necessidade de, de ter ajuda de um profissional, tá? Com muita humildade, com muita sinceridade também, né? Porque às vezes, por mais que a gente lute com algum desafio, talvez a gente não consiga resolver aquele desafio sozinho, né? E nós precisaremos da ajuda de um profissional e o Senhor abençoou, né, essas pessoas com essa capacidade de ajudar outros. Vamos continuar. Apesar dos sentimentos que às vezes vão e vêm, os problemas continuam já há muitos meses, né? Então, passar por alguns desafios e alguns problemas e resolvê-los, isso é normal. Agora, passar por o sentimento ali de pesar, né? Esses sentimentos que nós falamos agora aqui em cima, no parágrafo anterior, se isso persistir aí por muitos meses, né, talvez é o momento de pedir uma ajuda profissional. Você se sente fisicamente incapacitado e seu apetite e seus padrões de sono mudam? Né? Um outro indicativo de ponderação da necessidade de ajuda profissional. Você tem uma sensação incontrolável de preocupação e ansiedade? Você pensa em ferir a si mesmo ou ao próximo? Né? Esse é um indicativo aqui fortíssimo, né, de ferir a si mesmo, também ao próximo. Sua capacidade de agir no dia a dia é afetada, limitando sua produtividade? Né? Então, essa também esse aqui é um indicativo fortíssimo de se alguma coisa
ela está me prejudicando no meu trabalho, na minha rotina. Talvez seja o momento de procurar ajuda profissional, né? Não é feio, não é uma coisa que vai te diminuir, não. Às vezes, realmente nós precisamos de ajuda profissional para para vivermos de fato mais felizes, para aproveitarmos melhor, né, a vida. A vida não tem que ser um fardo, né? Temos desafios, sim, mas ela é bela também. Ela é uma grande dádiva, né, de Deus. Não existe, algo mais precioso do que, o Senhor nos conceder 24 horas a cada dia. Então, mas ela não precisa ser vivida como se fosse um fardo, muito pelo contrário, né? Precisamos, de fato, aproveitar a vida, desfrutar, né? Como o vídeo que eu mencionei do Elder Joseph B. Wortley, né? Não, aconteça o que acontecer, desfrute. Muito bem, por favor, não entendam mal, essa parte é somente um convite, né? Todo esse material que eu preparei, procurei preparar com muito carinho, muito cuidado também, com amor, e é só um convite, para você, para mim também, né? Sobre algumas coisas que talvez a gente não está muito atento, mas talvez num estudo, de um material desses venha um despertar, né, para nós e colocarmos em prática algumas coisas que precisamos mudar e melhorar, né, na nossa vida. O Elder Callister, que escreveu aquele livro A Expiação Infinita, ele ensinou: a expiação do Salvador nos dá a vida pela morte, grinalda por cinza, cura pelo mal e perfeição por fraqueza. É o antídoto do céu para os obstáculos e para as dificuldades deste mundo. Na semana final do Salvador da mortalidade, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Graças à expiação do Salvador, não há força externa, evento ou pessoa, nenhum pecado, morte ou divórcio que possa nos impedir de alcançar a exaltação, contanto que guardemos os mandamentos de Deus. Com esse conhecimento, podemos prosseguir com bom ânimo e com absoluta certeza de que Deus está conosco nessa jornada celestial. Olha que interessante esse ensinamento do presidente Carlos. Nós falamos sobre, ajuda de outras pessoas, amigos, familiares, liderança, ministradores, é, até algumas ajudas sociais do governo. Falamos sobre ajuda profissional também. E o Elder Callister aqui ensina também sobre, o maior de todos, né, que pode nos ajudar, que é o Salvador, Jesus Cristo. E ele pode transformar realmente um dia cinzento em um sol brilhante, é, como ele falou aqui, né, grinaldas, né, por cinza e fraqueza por força. Então, o Senhor tem esse poder. E graças à expiação do Salvador Jesus Cristo, isso se torna de fato possível. E ele falou que o que nós precisamos fazer é guardar os seus mandamentos. Essa é a forma como nós nos voltamos ao Senhor. E se fizermos isso, ele poderá mudar as circunstâncias da nossa vida. Não sei se vocês conhecem, mas eu já falei até em algumas aulas aqui para os Jovens do Instituto, já falei também em episódios anteriores do podcast, sobre a história de Horatio Spafford. E então, ela diz o seguinte: em 8 de outubro de 1871, um grande incêndio de Chicago devastou a cidade. Horatio, era um advogado de sucesso em Chicago que havia investido fortemente no mercado imobiliário. Ele também, era um ministro religioso. O incêndio destruiu quase todas as suas posses adquiridas com o seu trabalho, né? Então, olha o que aconteceu com ele. Através de um grande incêndio lá em Chicago, é, quase, né, todas as suas posses foram destruídas.
Vamos continuar aqui. Depois, então, ele pediu para ia passar férias, né, no lugar da Europa e escolheu a Inglaterra sabendo que um dos seus amigos, chamado Dwight Moody, estaria pregando na região durante aquele outono. Como eu falei, ele era um ministro religioso. A necessidade de cuidar de seus negócios o fez levar sua família a viajar primeiro, sua esposa, Anna Tubena Larsen, e suas quatro filhas, Anna, Anne, Margaret, Elizabeth e Taneta. Em 21 de outubro de 1873, enquanto elas atravessavam o Atlântico no navio a vapor, não vou ler o nome, não vou me arriscar aqui, o navio foi atingido por uma embarcação de ferro, levando o Vire, né, que é o nome do navio, a pique, e tirando a vida de 226 pessoas, 226 pessoas, incluindo todas as suas filhas. Spafford recebeu a fatídica notícia quando sua esposa, que sobreviveu à tragédia ao chegar a salvo à Inglaterra, enviou o famoso telegrama com a mensagem Saved Alone, ou seja, salva sozinha, indicando assim que havia sido a única sobrevivente da família. Spafford então viajou à Inglaterra, passando pelo local da morte de suas filhas. De acordo com Bertha Spafford, filha nascida após a tragédia, o famoso hino It Is Well With My Soul teve sua canção composta durante esta, esta viagem. Então, olha só, né? Aquele homem passou por grandes desafios, perdeu quase todas as suas posses naquele incêndio, e depois algo pior, né? Ainda foi quando nessa viagem perdeu todas as suas filhas. Eu não consigo nem imaginar, né, o que é essa dor, né, de perder um filho. Imagina naquela época todas, né, as suas filhas ele acabou perdendo. E nesse momento, então, de profunda tristeza, ele ainda teve a inspiração de fazer essa linda música, It Is Well With My Soul, que é a música muito conhecida e linda, Minha Alma Tem Paz, que nós cantamos na Sacramental frequentemente agora, né? Em outras ocasiões também. E eu amo esse hino, ele, na versão, é claro, em português, a letra é muito bonita, tem muitas palavras aqui de consolo, né, de conforto, palavras de incentivos, para que possamos prosseguir com fé, né? Então, eu gostaria de fazer um convite, né, para você. Pode ser agora, pode ser em algum momento mais tarde. Ler cada uma dessas estrofes e pensando, né, nas palavras de conforto que esse hino, lindo hino, pode trazer para nossa vida. E foi inspirado, né, algo bem inspirado pelo Senhor e com certeza essas palavras, os ensinamentos que teremos aqui, se nós de fato tivermos a mente, um coração aberto, poderemos sentir a paz e o consolo, né, do Senhor, mesmo nos momentos de desafios. Bom, esse foi o nosso encontro de hoje, os ensinamentos, algo que eu preparei. Espero que tenha ajudado, de alguma forma, algum de vocês, que tenha ajudado vocês. Foi, como eu falei, né, eu preparei com carinho, com muito cuidado, e espero que realmente possa tê-lo ajudado. Não esqueçam de preencher a lista de frequência, é muito importante para nós, para vocês também. É um curso válido, né, do Instituto Vale Crédito. E eu gostaria de prestar, né, meu testemunho das coisas que tratamos aqui, dos ensinamentos e tratamos aqui. E realmente eu sei que o Senhor está sempre à disposição para nos ajudar. Ele realmente quer que nós possamos compartilhar com Ele nossos desafios, nossos fardos, julgos, e a promessa é que Ele vai tornar esse jugo que nós passamos, esse fardo suave e leve. Ah, eu sei que Cristo vive, sei que Ele nos ama, sei que Ele nos conhece, e o Pai Celestial tem
um grande amor por cada um de nós. E que possamos prosseguir com fé nos momentos bons, momentos excelentes, felizes, e nos momentos também de desafios. Possamos também ponderar, de ter a humildade de procurar ajuda também, quando necessário, de outras pessoas, até mesmo de profissionais, como nós falamos aqui, mas principalmente a ajuda de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nos vemos, então, no próximo encontro. Tchau.